Olá a todos, são 16 horas, estamos aqui ao vivo, mais uma live dos embaixadores Iniciativa Baiaboatê. Sejam todos bem-vindos. Olá, Ana Cristina, Rosado, Romora, sejam todos bem-vindos. Hoje nosso entrevistado é mais um embaixador do Rio de Janeiro que faz o trabalho com maestria, Cristóvão de Chevalier. Enquanto a gente aguarda a entrada do nosso entrevistado, Galeria Modernista, seja bem-vinda. Ana, querida, Rosado, um beijo, obrigada. Nosso querido Cristóvão de Chevalier, eu vou fazer um pequeno briefing sobre ele, enquanto vocês fiquem à vontade de convidar, inclusive, amigos e conhecidos para participarem dessa live através dessa setinha que fica embaixo ao lado direito. E vocês podem ir convidando para a gente poder dar início a mais uma live dos embaixadores. Uma boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela presença de vocês mais uma vez e pelo prestígio na live dos embaixadores. Eu sou Viviane Fernandes, também embaixadora do Rio de Janeiro, diretora da NICE Via Ápia Turismo, diretora da ABAV, e é com muito prazer que eu estou aqui representando a Associação dos Embaixadores do Rio de Janeiro para mais uma live de conteúdo com o nosso querido Cristóvão Chevalier, que já vai entrar aqui no ar com a gente, fazendo um pequeno briefing. Cristóvão Chevalier, todos o conhecem, mas eu gosto sempre de apresentar o nosso convidado mesmo assim. Ele é jornalista e poeta. Iniciou sua carreira no Jornal do Brasil, onde foi repórter e subeditor das colunas Márcia Peltier, Coisas do Rio e Ana Ramalho, tendo assinado e está interinamente em diferentes ocasiões. Foi coeditor da coluna Balo, de Scarlett Moon, publicada no Caderno Zona Sul do Globo, onde assinou entre 2013 e 2018 a coluna Parada Obrigatória. Obrigada. Na literatura, é autor de um livro sem título, No Escuro da Noite, em Claro, e Marulhos, Outros Barulhos e Alguns Silêncios. Tem também poemas publicados nas revistas Rua, da Unicamp, Poesia Sempre, da Biblioteca Nacional, no livro Poesia Visual 4 e na antologia É Agora Como Nunca, na Companhia das Letras, organizada por Adriana Calcanhoto. Vamos aguardar a entrada. Olá, Baiaboatê já entrou também. Nosso querido Cristóvão já entrou na nossa live. Vamos fazer um convite aqui para ele participar conosco, que hoje o bate-papo é com ele, nosso entrevistado. Aguardando Cristóvão entrar aqui conosco ao vivo. Olá, Cristóvão, tudo bem, querido? Tudo bom? Seja bem-vindo. Tá me escutando bem? Olha, as pessoas já estão aqui, Galeria Modernista, já falando com você. Olá, poeta. É. Maravilhoso, Bem? obrigada. Obrigada, Baiaboatê também já está na nossa live. Queria agradecer você ter aceito o nosso convite, né, da Imagina, prazer. Já agora, sei que você está na Serrinha. Deixa eu entrar aqui. Isso, vai entrando com calma, as pessoas também estão entrando na live, sejam todos bem-vindos. Já vi que agora você está que a luz está boa, tá vendo? Agora tá ótimo. A internet está boa, tá tudo tranquilinho. E você tá na Serrinha, né? Nesse friozinho. Tô na Serra, eu tô na Ibituruna, que é uma montanha linda que tem aqui em Governador Valadares. Tenho aqui, olha só quem tá aqui. Que barato, muito bom. O que aconteceu? Desde que começou a pandemia, eu vim para cá e acompanhando o Ricardo, que é o meu companheiro, e assim se passaram 4 meses. Eu estou há 4 meses fora de casa, olha só. Nossa, é muita coisa, né? Você já virou, eu você saí mais sem saber agora assim na Serrinha do que em casa, né? E a vida, você acha que volta ao normal? Que loucura, olha, né? Volta, né? Eu só vou pedir aqui uma coisa, Vivi, para o ruído está atrapalhando aqui um pouquinho. Tá, não, fica à vontade. Você ajeita com calma que a gente está começando. As pessoas ainda estão entrando, vai ficando à vontade. Vê o melhor ângulo para você ficar
mais confortável. Bettine já está Não, queridíssima, as eu tô pessoas aqui estão diante de entrando. uma tela linda, aliás, né? Eu acho que esse ângulo tá bom, né? Aliás, está Mas linda você tinha, mesmo essa eu vou te tela. pedir para repetir a pergunta, Vivi. Eu ia te perguntar, agora é meu telefone que toca. A live é assim, né? A gente está ao vivo, é telefone que toca. Inês, você pode atender, por favor? Né? Mas, querida, eu estava falando que bom Mas primeiro que você é foi aquilo para essa. que o Faustão Ah, fala, né? Quem sabe faz ao aham. vivo, e a gente está ao vivo, né? É isso aí, estamos Então aqui. tem que É, sujeitos a interferências, a é, participações, a celular que toca, a WhatsApp é, que apita, tudo isso, é né? verdade. Você tem toda a razão. Querido Cristóvão, primeiro eu queria agradecer imensamente você ter aceito o convite. Né? Eu sei que Imagina. que você tá num local um pouquinho mais distante, mas que você fez questão de criar uma logística para estar junto a nós, para a gente poder fazer mais uma live dos embaixadores, né? Uhum, Quem não conhece você, mas eu já comecei falando um pouquinho do teu trabalho, das tuas colunas com a Scarlett Moon, época de Globo, né? Muita coisa que você já fez dentro da imprensa, você já é uma pessoa uhum. muito renomada, um jornalista E renomado, um você sabe, poeta. Vivi, eu vou Ah, te falar uma coisa, aham, pouca gente sabe disso, né? aham, Isso foi uma tremenda de uma ironia, digamos assim, do destino, porque assim, aham, a Scarlett é minha mãe, não sei se você sabe, e aham, ela não queria que eu fosse jornalista, né? aham, Quando eu fui estudar comunicação, né, e fui enveredando pelo jornalismo, ela falava, vai, para com isso, vai fazer marketing, você tem que ganhar dinheiro. Só que jornalismo é o que eu gosto. E aham, sim, o que acontece? Eu fui trabalhar com ela no Globo, aham, e em 2010 eu pedi demissão no Jornal do Brasil. O aham, JB estava passando por um momento difícil, eles estavam atrasando os salários e tal, e eu preferi pedir o meu chapéu, e o Globo me convidou para trabalhar com a minha mãe. Minha mãe já estava doente, minha mãe veio a falecer de uma doença rara, que na época aham, tinha o nome de Síndrome de Scheidegger. Agora parece até que tem outro nome, mas na época era esse o nome. E então nós aham, trabalhamos juntos. E eu tive a oportunidade de dizer para ela, inclusive, né, falar, olha que aham, legal, né? Se eu tivesse aham, te dado ouvidos, a gente não estaria trabalhando junto, né? E aham. olha que legal, né? Assim, eu tive esse prazer, né, de trabalhar Ai, com a minha mãe. que Foi um maravilhoso. período breve, mas eu tive essa alegria. Que maravilhoso, tá vendo? As coisas em algum momento elas se conectam, né? Elas têm Exatamente. uma conexão. É isso que a gente tem que entender também do universo, né? Até desse momento que a gente está vivendo, né? Passar isso com equilíbrio de alguma forma, né? Claro que a gente tem altos e baixos. Baiaboté até está falando da Scarlett também, embaixadora do Rio de Janeiro, e Exatamente. vai ser sempre, né? Essa personalidade, né, que é a sua mãe, e Uhum. inesquecível, né, que bom que vocês tiveram essa grande oportunidade, né, e É. que hoje você segue esse legado lindíssimo, que eu já sei que a pandemia te inspirou, inclusive você é um grande poeta, né, já estou sabendo que vão sair aí, vai sair um livro de poemas sobre a Vai. pandemia, pode contar alguma coisa já sobre isso? Já Como é que está conto essa aqui história? para Ah, você em primeira mão. ah, Eu pretendo lançar, de repente, no final desse ano, dependendo de aham, como a situação tiver, mas é muito mais provável que ele saia no começo do ano que vem. É um aham, livro que eu organizei durante esses 4 meses de quarentena. O livro tem o título de Inventário de Esperanças e Outros Poemas. E hoje, na manhã desse dia, me aham, chegou por e-mail o prefácio, que é assinado por um grande poeta e jornalista chamado Luiz Turiba. Então, o aham. Turiba me mandou o texto hoje, o prefácio está lindo, me deixou super emocionado. Ai, que Então, bacana. assim, são poemas, vários dos poemas tratam sobre tudo isso que a gente está vivenciando no momento, Uhum. isolamento, distanciamento social, né? O Sim. vírus, ele aparece em vários poemas, né? E tem poemas que são dedicados, inclusive,
a pessoas que nós perdemos por causa dessa pandemia. Gente como, por exemplo, o Aldir Blanc, gente como o poeta Marcos Vinícius Quiroga, né? Então, assim, tem pessoas que são homenageadas também, e tem um caderno nesse livro que é só com poemas sobre Minas Gerais. E são poemas que foram escritos durante essa quarentena e também durante o carnaval, porque, na verdade, eu me divido entre o Rio de Janeiro e Minas há 1 ano e meio, mais ou menos. Então, eu fico lá e cá. Então, vai ter essa série de poemas escritos sobre Minas Gerais. Que lindo. Queria te falar 2 coisas aqui que o Baia está até conversando. Ele falou aqui, para a gente preparar, vamos preparar uma grande homenagem para o aniversário da sua mãe. E ele está pedindo... Ela faria 70 anos esse ano. Olha, que bárbaro. Setembro. E assim, Baia está pedindo para você recitar um poema do livro. Pode? Pode. Então, eu vou falar aqui um poema. Deixa eu achar aqui ver se eu encontro ele direitinho. Oi, Lu. Um tempinho aqui só pra gente... Fica muito à vontade. Porque caderno de poeta é meio bagunçado, sabe? É mistura com do jornalista, artista, tem... Né? As ideias vão vindo, né? Vão surgindo, tem que ir para o papel. É assim mesmo. Sejam todos bem-vindos. Oi, Lu Amaral, Bia Tavares, todo mundo entrando. Eu vou falar aqui, Vivi. Fala, querido. Fala, meu amor. Cadê? Deixa eu ver, um mais recente. Alice Monteiro está até colocando bravo, querido Cristóvão, você escrevendo na pandemia. Para mim está sendo muito difícil. Acho que para todos nós, né, Cristóvão? Acho que cada um colocou essa dificuldade em alguma coisa, né? Você escreveu poemas, cada um canalizou para algum tipo de... né? Essa energia para algum lado, né? Mas fala que... Vivi, eu vou ler um que eu fiz em homenagem a uma cantora que eu ainda não tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente. O nome dela é Juliana Sucupira. Assistindo ao Jornal Nacional da TV Globo, eu vi uma matéria com ela. O que ela fez? Durante vários dias, ela ia à sacada dela, à janela dela, da casa dela, às 6 da tarde, pontualmente às 6 da tarde, cantar para os vizinhos. Né? E eu fiquei tão tocado por esse gesto que eu falei, me veio a ideia de escrever e eu me debrucei sobre a ideia desse poema e o resultado é o seguinte: de uma janela na Gávea, a Juliana Sucupira. A moça canta diante da janela, dia após dia, às 6 da tarde. Os vizinhos são sua plateia, silentes, uníssonos confrades. Abre seu canto e entretém os que, como ela, estão guardados, esperam o dia de irem além de onde estão confinados. Após as singelas badaladas, seu cantar irrompe atroz e chega então às sacadas o pássaro que é a sua voz. Sempre que finda a tarde, irrompe no vazio o seu canto. Seu timbre tem febre e arde, é fogo que dissipa o pranto. Canta para atenuar a tristeza e semear talvez a esperança. Seu cantar nos dá a certeza da tão esperada bonança. Seu timbre ilumina o ocaso e encerra-se assim nosso dia. E sonhamos frear o compasso em que dança essa pandemia. Nossa, que lindo! Eu estou toda arrepiada. Para Juliana Sucupira. Juliana Sucupira, querida, um beijo. E me diz uma coisa... Você sabe que ela ficou super comovida, né? Nós somos amigos hoje no Facebook. A gente ainda não teve oportunidade de se conhecer. Ela ficou super tocada por essa homenagem. E eu espero tê-la presente no lançamento, porque esse poema vai estar no livro.
Que maravilhoso. Pode contar mais um poeminha, só mais um assim pra gente? Eu posso, então vamos lá. Prometo que é o último. Aí a No- gente começa o nosso bate-papo, que é tão lindo. Ai. Novos paradigmas. Ah, Antes de explosão ou surto, esse vírus nos deu um susto. Seu legado é o espanto, fim da linha, o quebranto. Antes de epi ou pandemia, esse vírus é a eutanásia de um ciclo agora findo e a vida acima de tudo. Antes de dor ou tristeza, esse vírus nos traz a certeza de que não teremos mais o tempo de tempos atrás. maravilhoso. Nossa, muito Obrigado. profundo, muito lindo. Ai, gente, já tem previsão para o lançamento do livro? Como é que tá isso? Ainda não, nada ainda. Vocês estão sabendo em primeira Em mão. primeira mão. Ai, O, que o maravilhoso. livro, Olha o só. título é Ai, meu Deus, Inventário de Esperanças e Outros Aham. Poemas. E aí vai depender de quando para quando, né, a editora vai achar conveniente lançar. A gente está nesse compasso de espera, né? As coisas, Aham. assim, a gente tem vários estados nesse país onde É. a situação da doença ela está estabilizada, o que não Aham. significa uma coisa totalmente boa, porque se por um lado o número de mortes não está aumentando, os casos também não estão recrudescendo. Então, isso é Sim. uma situação ainda preocupante. Né? A gente tem ainda alguns estados onde a situação está controlada, mas ainda são poucos. Né? Tomara que no Rio de Janeiro as coisas tomem, né, um rumo Sim. bacana Uma outra até o final desse proporção, ano. Né? né? É. É, a gente teve aquela reabertura, né, que foi um pouco desenfreada, as pessoas estavam muito angustiadas e foram para as Uhum, ruas. Você viu aquela foto da Dias Ferreira lotada, mas eu acho que exatamente. agora a impressão é que eu estou aqui, né, o carioca, né, que eu falo, eu estou aqui eu moro na Lagoa entre Copacabana e Ipanema. Ele já reduziu um pouquinho o ritmo dele, né? Eu acho que as pessoas estavam naquela angústia muito grande de estarem em casa, aí é como se tivesse aberto aquela porta e todo mundo saiu Uhum, correndo, né? Aí a pessoa, só que a gente tem que parar e falar, opa, ainda não está resolvido, que foi o que você disse. A gente tem que dar um passinho para trás, né? E fazer as coisas com muita calma, né? Até porque exatamente, Vivi. é, E a gente tem que comemorar todas essas notícias boas, por sim, exemplo, como, né, essa fase dos estudos das duas vacinas. São mais de 100 vacinas sendo maravilhoso. produzidas e testadas no mundo hoje, Aham. mas a gente tem duas delas num ritmo muito acelerado. É claro que assim são pequenas conquistas que a gente tem mais a que comemorar, mas também é aquela história, né? Comemoração antecipada pode estragar tudo. É, Então, não dá sorte. uma delas está já na terceira fase, né? As pessoas, os voluntários Sim. testados, eles apresentaram, por exemplo, febre, ou dor de cabeça, que são, a gente pode considerar sintomas leves, digamos assim, né? Mas, Aham, assim, sim. a coisa pode ser que a gente chegue ao final do ano ou ao início do ano que Ai, vem ainda à espera de uma vacina, né? é, Então, mas é claro que cada pequena conquista a gente comemora, porque a gente não comemora. pode perder a fé na vida, aquilo que o Gonzaguinha cantava, né? Fé na É, vida, fé no homem, fé no que virá. exatamente, maravilhoso. Theo Baiá está falando que você abre a janela com seus poemas com tanta alegria e sensibilidade. E a gente está num momento tão sensível vivendo isso, né, Cristóvão? Tão com É a verdade, sensibilidade à flor da pele, né? é Algumas verdade. pessoas muito mais carinhosas, outras mais. Cada um passando de uma forma, né? E você com essa sua sensibilidade, com essa sua alma artística que já é peculiar, né? Que já está no seu DNA, né? Maravilhoso, levando o poema, eu acho que a arte da leitura ela encanta, é o que mais encantou, inclusive na pandemia, né? Foi ler um livro, que é uma das melhores coisas do mundo, né? Que eu costumo falar que é muito melhor até do que um filme, porque a gente usa a nossa própria imaginação para criar as nossas histórias, né? Através da leitura. Vivi, e olha a ironia, né? Aham, A gente vive no Brasil hoje
um momento em que eu percebo assim um desprestígio muito grande, né, dos artistas, né, das pessoas que produzem e que se dedicam à cultura. E foram Sim. justamente os artistas que seguraram muito a onda da população brasileira durante essa pandemia, né? Exatamente. O pessoal da música É, faz muita live nas suas redes sociais, os atores estão disponibilizando no YouTube as suas peças de teatro, né? Os escritores estão lendo os seus textos, né? Para quem se interessar em conhecer. Então, assim, é muito comum a gente ter angústia em relação ao desconhecido, em relação a esse aham, futuro que a gente não sabe como vai ser. E é justamente a arte é uma ferramenta, né, de extrema utilidade justamente para segurar a onda da angústia e do medo nesse momento, né? exatamente. Os momentos por exemplo, abril e maio foram meses muito angustiantes. Falo isso para mim, né? Eu comecei, por exemplo, a prática da meditação, que foi o que me acalmou, por exemplo, Ai, maravilhoso. Uhum, durante esse momento, né? aham, Então, é uma coisa que eu não fazia, eu conhecia, me interessava, mas eu não tinha o hábito de praticar. Então, que assim, comecei bacana. a prática da meditação, que é uma coisa que vem me fazendo muito bem, assim, vem me apaziguando, e isso é muito bom, né? É, porque a gente precisa de alguma forma, algum tipo de paz interior, né? Eu tenho um amigo É, que ele é monge budista, não sei se você conhece o Alcio Braz, e ele fala isso, né? Que de alguma forma a gente tem que se equilibrar. Eu acho que é isso que você está fazendo, né? Com tanta maestria. Baia está colocando aqui uma família cheia de uma família de muita generosidade, generosidade, com os posts da Obrigado, professor. Gabriela, que é uma vergonha como a cultura é tratada, né? Viva a arte, é verdade, né? A coisa mais linda do mundo é a cultura. Você acabou de falar isso, né? Eu ia até te fazer uma pergunta que tem tudo a ver com o que a gente está conversando, né? Que nesses tempos de confinamento, a poesia ela tem se mostrado presente nas redes sociais, em lives, né? Eu acho até Sim. mais do que antes, né? Até porque as pessoas procuraram outros tipos de entretenimento, né? Porque elas tinham que ficar em casa e em casa elas tinham que procurar isso. Como é que você viu essa questão da arte durante essa pandemia que a gente viveu, Cristóvão? Olha, eu acho que qualquer manifestação, qualquer tentativa de Aham, levar conhecimento, levar amor para o outro é válida, né? Porque assim, o distanciamento social ele é muito necessário, mas ele também eu costumo dizer que ele é uma geleira, né? E você exatamente. fica, as pessoas ficam afastadas, ficam o único meio de contato é justamente através do telefone, né, do celular, seja pelo WhatsApp ou seja por chamada de vídeo, né? Então assim, eu acho totalmente válido toda essa tentativa de quebrar, de pegar uma marretinha e ir quebrando aos poucos essa geleira que é o distanciamento social. Mas, Sim. assim, tem uma coisa que eu acho também curiosa, porque, assim, Aham. a gente vê hoje em dia um excesso de lives também, né? Então, por Muita exemplo, coisa. É. poucas, né, são, por exemplo, como assim, essa que você faz, por exemplo, né? A gente tá batendo esse papo aqui gostoso, eu estou super à Aham. vontade, né? Isso é uma característica que você tem. Você consegue Aham. deixar o outro à vontade. Mas, assim, tem muita gente que se propõe a fazer live e que não tem o menor talento, né? Então, também Sim, verdade. tem esse outro lado da moeda também, né? Eu acho que surgiram lives de tudo quanto é tipo, né? Eu tenho um amigo que ele tem uma filha de 10 anos. Aí ele falou, Hum, Vivi, a minha filha está fazendo uma live com 10 amigas. Quer dizer, começaram a surgir lives de tudo quanto é forma, de tudo quanto é jeito. Ficou uma coisa um pouco desenfreada também, né? Eu acho que é, é um momento que a gente está vivendo muito peculiar, né, Cristóvão? A gente é. E não sabe. tem, Vivi, uma coisa que eu acho legal, por exemplo, a Aham, Tereza Cristina, que é uma cantora, as lives aham. que ela vem fazendo estão sendo muito comentadas. Isso é muito Sim, tem bom. muita coisa linda. A Ana Maria Ramalho, que é uma jornalista consagrada, uma mulher com uma experiência enorme dentro do jornalismo,
agora está se dedicando às lives também, né? Então, assim, tem as conversas da Leda Nagli também, que são Sim, muito maravilhosas, eu bacanas, vejo né, sempre. dependendo Sim, do entrevistado. Então, assim, a gente tem N são as opções. é, E aí, assim, você saber procurar escolher aquilo que vai te trazer algum exatamente. alento, aquilo que vai te É, informar, né? Que vai te confortar, sobretudo. verdade. Os baianos até colocando lives precisam de conteúdo, né? É, porque a Verdade. coisa foi de um pouco. Até lives musicais belíssimas também que aconteceram, né? Sim, Mas a coisa ocorreu mesmo de uma forma um pouco desenfreada. Eu acho que, como tudo, né? Quando desponta, a gente tem aí que fazer uma boa peneira, né? Na exatamente. verdade. Né? Que Mas eu já está fiz sendo essa feita. crítica, mas eu Aham, volto a bater na tecla, assim. Eu acho aham. que toda e qualquer tentativa para abrandar o distanciamento social, o É verdade. isolamento social, ela é muito bem-vinda. Muito bom, concordo. Perfeito. Querido Cristóvão, atualmente você se dedica, né, à assessoria de imprensa, de eventos Uhum. culturais, né, como teatros, casas de shows. E aí, com isso tudo assim fechado, como é que você se reinventou, né? Teve que se reinventar nesse momento, né, dentro Como é que eu estou do me viés? reinventando, né? Como é que você está passando por isso agora? Vivi, assim, como eu falei, né? Os meses, por exemplo, eu não tenho o menor pudor de falar disso. Aham, Os meses, por exemplo, de abril e maio foram muito difíceis para mim porque a minha receita foi a zero, né? O que que aham, acontece? Eu trabalho, o ano começou super promissor. verdade. Eu tinha até esse mês de julho, eu tinha uma agenda de eventos que seriam divulgados, né? Todos programados, já marcados e tudo. E com o fechamento dos teatros e das casas de show, tudo precisou ser cancelado e adiado. E aí, É o que que verdade. aconteceu? Uma saída, eu estou direcionando o trabalho da assessoria para empresas. Então, porque assim, claro, tem várias pequenas empresas que precisaram Aham. fechar as suas portas também, como restaurantes, escritórios e tal, mas tem N outras empresas que, graças a Deus, continuaram trabalhando, ah, começaram, né, a trabalhar, a fazer esse trabalho remoto, né, que a gente chama de home office, e Uhum. então, assim, muitas continuam com as suas agendas, com as questões com o seu trabalho, né? Então Aham. iniciei uma parceria, inclusive com a Ana Cristina Rosado, que é uma jornalista muito Ah, bacana, uma uma amiga querida, ela já de está na longa nossa data. live. Pois é, Um beijo. e a Ana, inclusive, trabalha, né? Ela cuida de todo o cerimonial dos eventos dos embaixadores. E então, assim, a gente estamos trabalhando juntos e fazendo essa parceria voltada para o ramo de negócios e empresas, né? Que maravilha. Baia está até É uma colocando aqui que você saída, é uma saída, é que você consegue fazer isso com né? muita penetração, que ele tem acompanhado muito o seu clipe. A Ana já colocou um coração aqui dizendo que está aprendendo muito com você. E então Que a maravilha. aprendizagem é recíproca. Ai, que maravilha. E eu acho que também nessas grandes dificuldades, né, Cristóvão, as pessoas, a gente descobre pessoas tão especiais, novas parcerias, né? As coisas também vão acontecendo de uma forma geral, né? Nem Vivi, tudo é porque assim, tão eu acho que ruim, essa é né? uma alternativa, talvez também. Sim. Porque assim, eu vejo que no meio empresarial, Aham. várias pequenas empresas, para elas não acabarem, elas se juntaram, né? Houve, por Exatamente. exemplo, agora, vou falar de cabeça e é importante que esses números sejam checados, mas, por exemplo, agora em junho, por exemplo, todas essas operações de fusões de empresas elas movimentaram 9 bilhões de reais. Ou seja, então não é pouco dinheiro. Sim. Então, da mesma forma que essas empresas estão buscando essas alternativas, nós, profissionais liberais, também precisamos unir forças para a gente continuar Exatamente. trabalhando, continuar produzindo, continuar fazendo as coisas que a gente precisa fazer. Até porque, assim, muita coisa no país parou
mas as contas elas não pararam. Elas têm lá o Não dia pararam. certinho que elas Elas chegam, deviam ter né? parado junto, né? Os boletos eles chegam Né? Os cada boletos um no não seu param. dia, né? Tinha que ter havido congelamento geral, né? Não vem É, boleto, não vem cartão de crédito, não sai de casa, mas também uma loucura, né? Meu Deus do céu. É muita coisa junta. Mas, meu amigo, me diga uma coisa, e essa questão de você ter trabalhado tanto tempo com colunismo, né? Tanto no hum. JB quanto no Globo, você sente falta dessa rotina hoje? Como é que isso é para você? Olha, eu sinto falta, é, assim, porque assim, eu mesmo trabalhando com colunismo, eu acho que nesses anos todos eu não perdi a essência do repórter, né? Que é aquele cara que corre atrás da notícia, né? Ele ouve o galo cantar e aí, opa, apura o ouvido e Aham, procura saber onde, quando, né? O que que aconteceu, tudo isso. Então, assim, eu nunca perdi essa essência, né? Eu aham. comecei a trabalhar com colunismo na equipe da Márcia Peltier, no Jornal do Brasil, com a ida da Márcia para o Jornal do Comércio. Eu fui trabalhar com Ana Maria Ramalho, ainda no JB. E com a Ana, a gente trabalhou em colunas diferentes, por exemplo, como a Coisas do Rio, e depois a coluna que veio a ter o nome dela. Eu tive a Uhum. alegria de ser interino da Ana nos momentos de férias, nos momentos de ausência. E então, assim, isso me deu um senso de responsabilidade muito grande, né? Sim, E aí, o que que aconteceu? Saindo do JB, fui para o Globo, trabalhei com a minha mãe, que na época assinava a coluna Balo, que foi publicada durante muitos anos, mais de sim. 15 anos no Globo, e durante 5 anos assinei a Parada Obrigatória, que foi uma coluna pensada por mim e tal, e que eu tive a alegria de fazer. Então, é uma coisa curiosa, porque o colunismo, para mim, quando eu comecei a minha carreira, ele era uma arte uh, a qual eu não dava muita importância. Eu achava uma coisa menor, né? Eu achava assim, Entendi. até porque pelo que eu via de alguns colegas, né? Sim, Assim, tem gente que recebe a sugestão pronta e publica, né? Assim, é sim. sempre importante você impor o seu ponto de vista, a sua leitura, né? Assim, cada notícia que te chega, ela chega porque alguém tem um interesse em jogar luz sobre aquilo, né? Então você tem Perfeito. que ter um lado receptivo, mas um lado também que desconfia, um lado que tem o pé atrás. Muito Então, bom. assim, é isso. Assim, eu acho que o que sempre, assim, pouco antes da pandemia, eu Aham, assisti a um espetáculo muito bonito, tomara que ele volte, que é um espetáculo da Clarice Nisquier, que é uma grande atriz, ela falando textos, falando as letras. Ela pegou as letras das músicas do Zé Cabaleiro e aham. costurou um texto, né? Ai, que Então, bacana. são as letras do Zé Cabaleiro e interpretadas por ela. Então, assim, na sessão que eu assisti, tinha a Mira Haddad, tinha a Maite Proença, tinham vários artistas consagrados assistindo, e aí eu fiquei com muita vontade de abordá-los, assim, e aí, tem alguma novidade? O que que você vai Aham, aprontar? Né? Então, assim, eu tenho saudade de apurar, mas, assim, sim. o trabalho do colunismo, assim, o trabalho que eu fiz na Parada Obrigatória foi muito gratificante, mas foi muito exaustivo também, porque eu não tinha equipe. Eu trabalhava sozinho, então eu era o meu repórter, eu era o meu editor, eu era, né, quase que one man show, assim. E então Aham. foi um trabalho muito muito cansativo também, né? Então, mas de repente ela volta em algum momento, né? Vamos ver como vai estar o mercado, vamos ver como as coisas vão estar, né? Sim, as Porque assim coisas essa ainda vão. paradinha, né? É. E sempre trabalhando sem tirar férias, assim, né? Eu tinha, né? Períodos breves de descanso apenas, né? Então é bom a gente recarregar as baterias também.
Ai, maravilhoso você estar aí com a natureza por perto. Acho que é o momento mesmo da gente recarregar as energias, né? Para ver aí o que, É. que espera a gente aí pela frente, né? A Ana Cristina está falando que quando ela recebe os seus textos para a coluna são tão perfeitos que não precisa nem mexer. Lindo. Maravilhosa. Você sabe que isso é uma coisa que me deixa muito feliz, assim, Aham, assim como a Ana fala isso, né, que bom que ela tem essa aham. generosidade, assim, esse carinho, isso só mostra a grande profissional que ela é, mas outros colegas também, assim, outro dia, essa semana mesmo, eu ouvi falar, ó, querido, você, assim, eu não, quando o texto é seu, eu não mexo, não, assim, eu uso Olha que exatamente como tá, bacana. né? Muito bom. Querido Cristóvão, deixa eu ver, como é que você vê com essa tecnologia, essa Hum, questão das fake news, né? Isso é uma loucura, né? Deixa eu até, antes de você me responder, falar aqui um comentário do Baiá, que a gente hum. falando, a gente conversando, eu não gosto de perder nada. Que a felicidade, que felicidade você ter ao seu lado um outro artista, o Ricardo, né? Que provavelmente é o seu É, companheiro. Ai, que delícia, dois artistas. dois poetas, porque o Ai, Ricardo ele é dois poetas, que paisagista. maravilhoso, Não, lindo. eu digo que ele é poeta e ele é mesmo, porque assim, o Ricardo ele é Aham, paisagista, ele trabalha com plantas, com jardinagem. Então, sim. o resultado do trabalho dele também é muito bonito. Então, é aquela história, ele é um poeta das plantas, né? Ai, que lindo. Ele não lida com as palavras diretamente, mas ele trabalha eu acho que ele tem, né, esse mesmo labor, né, que o Essa poeta tem com o texto. sensibilidade, né? Porque o poeta, Exatamente. ele é uma coisa que ela vem de alma, né? E eu acho É, que tem tudo a ver com esse trabalho também, com a natureza. é, Nossa, que bacana. Então, assim, é uma coisa, são casais complementares mesmo, é né? verdade. Tem tudo a ver, isso é muito bacana, parabéns. Que maravilhoso, porque às vezes a gente conhece tantos casais que às vezes até são bacanas também, né? Porque são muito diferentes, então um complementa o outro, mas na verdade quando as coisas combinam entre si são muito mais fáceis, né? E um ajuda o outro, né? Um faz É, companhia para o outro e um inspira o outro, que é o mais importante nesse momento, né? exatamente. Que a gente precisa de inspiração, né? Exatamente. Mais qualquer Não, coisa. e aquela coisa, né, Vivi, assim, às vezes, Aham, assim, sobretudo em relações talvez mais longevas, né, aham, a gente vê que certas pessoas, certos casais, eles apenas se toleram, né, e eu acho que é sim, importante a gente não perder essa essência, né, porque, assim, é exato. importante estimular e ser um entusiasta do trabalho do outro, né? Então, assim, Muito não bom, só a verdade. questão de inspirar, mas a questão de apoiar, a questão de dar incentivo para o outro crescer, né? Para o outro voar, né? E a gente também não pode ter essa coisa assim possessiva, sabe? Ai, você não, você está aparecendo demais, você tá se projetando demais. Não! Se a projeção for uma consequência de um trabalho bem feito, vai nessa, sabe? É isso aí. Vai É voar. um apoiar o outro, né, Cristóvão? É Exatamente. diferente, né? Ontem eu entrevistei uma amiga, ela faz uma poesia erótica, e a gente estava conversando exatamente sobre as relações, né? Aham. E aí eu estava falando, Cris, a gente viu nessa pandemia, né, muitos casais, até, não, eu já estou há 20 anos juntos, e a gente brinca, né? Porque eles tiveram todos que Uhum. ficar em casa e conviver mais uns com os outros. E aí as pessoas falavam, porque eu não posso mais sair, né? Um casamento que não dá mais certo. A gente conversou muito sobre isso, né? Da possibilidade, se você ama a pessoa, por que você não pode se reinventar dentro dessa mesma relação, né? Para que você procurar fora? Se dentro você pode criar uma nova realidade, né? Depende tudo de Exatamente, Vi. você, Mas essa né? realidade que a gente está atravessando, Aham, ela é uma prova de fogo para muita gente. Por quê? A gente estava acostumado com uma aham, rotina, não no meu aham, caso, né? Porque assim, o aham. meu trabalho já era remoto antes da pandemia. Eu já Sim, fazia home office antes, né? aham, Então, mas assim, a grande maioria, né? Não sei se a grande maioria, mas muitos casais viviam aham. cada um a sua rotina, né? De acordar cedo, se exercitar, tomar café
e cada um para o seu local de trabalho e só voltavam a se encontrar no final do dia. E aí esse isolamento fez com que as Exatamente. pessoas convivessem full time de segunda a segunda. Então, isso exige disciplina, isso exige você se colocar no lugar do outro para entender, né? Aquela velha história, aquela velha máxima. A minha liberdade começa quando a sua termina, né? Então, isso assim tem que ser colocado em prática. A gente tem que o tempo todo se colocar no lugar do outro, né? Para que essa convivência seja o mais harmoniosa possível. Não, perfeito, maravilhoso, exatamente, Cristóvão. Eu tenho até uma amiga minha que ela falou isso. Ela falou: Vivi, eu falei para o meu marido, olha só, a gente só se encontrava de manhã e de noite, então a gente vai ficar no quarto, na cozinha, para a gente poder continuar se encontrando no mesmo horário. Uma brincadeira que ela fez, mas na verdade é exatamente isso, né? Você começa a conviver o tempo todo e muda um pouco essa realidade, e cabe a você, nesse momento, procurar essa harmonia, né? Que é claro que é complicado para todo mundo, assim como as pessoas que moram só, né? Que se viram numa imensa solidão, quer dizer, cada um passando pelas suas dores, né? Num momento como esse, né? Que também é muito difícil você... meu filho, eu tenho filho, 2 cachorros, o meu filho foi para casa do pai, eu estou há uma semana sem eles. Aí eu falo, meu Deus, cadê o barulho dos cachorros latindo? Hoje foi o telefone, mas é o que é cachorro latindo. Os meus cachorros ficaram até famosos nas lives, porque eu começava a live. Aí eu falo, meu filho, ele não fala, não estou com ele aqui na minha frente no computador. Eu, filho, estou fazendo live. Dá um vazio. Então, assim, foram muitas emoções que nós estamos passando ainda, né, Cristóvão? Porque a gente ainda está numa fase delicada, né? A gente ainda não voltou para o normal, porque as pessoas ficam novo normal, novo normal. Na minha concepção, eu, Viviane, eu acho que não tem novo normal, entendeu? Quando tiver a vacina, a gente vai voltar ao normal. Por enquanto, a gente está se adaptando a novas realidades, né? Vivi, mas eu acho que tem uma coisa que é o seguinte, assim, eu acho que existe sim um novo normal. Quando você precisa ir ao supermercado, você tem que ter a consciência de que você precisa sair de máscara, ao voltar para sua casa, você precisa tirar o sapato, você precisa lavar bem as suas mãos, você precisa higienizar aquelas compras que você trouxe, né? A gente vivia... A gente executava tarefas no nosso dia a dia de forma muito corriqueira. Essas coisas estavam automatizadas no nosso dia a dia, né? A gente executava sem se dar conta de que a gente estava executando, de tanto que a gente sempre executou. Mas agora a gente está com o alerta vermelho ligado. Então, você precisa fazer as coisas por etapas e tendo uma consciência que antes não havia. Então, assim, eu acho que o novo normal, ele existe para uma parcela significativa da população. O que eu acho, assim, por exemplo, num país continental como o nosso, infelizmente, lamentavelmente, com tantas desigualdades que a gente tem no nosso país, né, para uma pessoa que vive numa comunidade, né, à margem das grandes cidades e tudo, vivendo numa residência em que ela convive com 10 pessoas, com 9 pessoas, né? Exatamente. O novo normal tem que valer para todo mundo, né? Do pobre ao rico, do menos favorecido a quem está na classe média, tem que ser para todo mundo. Então, assim, infelizmente, no Brasil, uma parcela da população convive hoje com uma nova realidade, né? As pessoas que precisam, por exemplo, de auxílio emergencial, que precisam se aglomerar. Eu passei outro dia pela Caixa Econômica, em Governador Valadares, por exemplo, uma fila que dobrava o quarteirão e as pessoas próximas umas das outras, né? Então, assim, para uma pessoa que tem um objetivo, que precisa se alimentar, precisa daquele auxílio para pagar as contas básicas mínimas, né? Ela está interessada na sobrevivência dela. Isso é o mais importante para ela, né? Então, infelizmente, para muita gente,
assim, muita gente, o que eu quero dizer? Eu tô dando essas voltas todas, assim, para a grande maioria da população ainda vive no velho normal. Não, isso você tem toda a razão. Eu quis dizer no sentido assim, que eu acho que, na minha concepção, quando a gente tirar tudo isso da nossa vida, né, quando a gente tiver a cura ou a doença, aí as coisas vão voltar de fato à normalidade, né? Mas você tem toda a razão em colocar aqui. Tem que ter uma preocupação com a asepsia, tem que ter uma preocupação com o distanciamento, né? A gente tem que entender, quem puder ajudar, a gente falou muito isso durante a pandemia, inclusive na live dos embaixadores, que quem puder ajudar, né, Cristóvão, que o pouco que a gente possa dar é muito que as pessoas possam vir a receber. Então, a gente está vivendo esse momento, né? Mas tem uma coisa Diferente. legal, que talvez seja uma herança Aham, dessa. Então, por exemplo, eu tenho acompanhado pelo noticiário vários aham. escritórios, por exemplo, escritórios de advocacia, que vão, mesmo depois Continuar home da office. vacina, vão continuar usando o trabalho remoto. Então, por exemplo, durante, sei lá, 3 dias da semana, as suas equipes vão poder trabalhar cada qual da sua casa, né? Porque viram que o trabalho, o rendimento é melhor Funcionou, né? quando a pessoa está trabalhando da sua casa, porque a pessoa está mais feliz, não tem que pegar transporte público, não tem que ficar sujeita a um trânsito engarrafado. Então, a pessoa fica com uma predisposição para o trabalho muito maior do que se ela tivesse num escritório onde ela chega esbaforida, enfim, depois de É, passar por vários problemas na rua. isso é uma grande realidade, né? O tempo que você tem de deslocamento, eu voltei a trabalhar há 3 semanas, e o tempo que você tem de deslocamento que você não tinha, né? Então eu falo, nossa, eu já perdi aqui 40 minutos para ir, 40 para voltar, quer dizer, e você pode, nesse momento, estar produzindo. É muito interessante. Essa Não, concepção, Vivi, realmente, você tem. Isso, 40 minutos para os privilegiados, porque tem muita sim, gente que leva depende. perto do trânsito 1 hora É, de ida para o é, trabalho e depois é. outra 1 hora para voltar. Tem gente que perde 1 hora e meia ou até mais tempo, né? É verdade, é verdade. Muita coisa realmente vai acabar mudando, né? O Baia está até colocando aqui que muitas pessoas não mudaram em nada, que o ódio veio à tona. Muito bom, Baia querido. Eu acho que cada um começou a. Eu falo que a gente começou a enxergar o próximo sem vê-lo, né? Então as máscaras caíram mesmo, cada um se mostrou exatamente como é. Né? O bom, bom, o mal, mal, aquele que era dissimulado, a gente conseguiu perceber que ele era dissimulado. Eu não sei, essa impressão que eu tive, que impressão que você teve, Cristóvão, dessa situação toda? Humana, Olha, né? Vivi, talvez uma certeza, né? Eu arriscaria Aham, dizer. Esses dias eu estava conversando com a Patrícia Mello, de cantora, que também é uma embaixadora é do Rio. uma querida, eu entrevistei E é ela, uma uma coisa que eu falei para ela, falei, Melody, a era de Aquário começou agora, sabe? aham, Então, a gente, né, o mundo, né, todas essas questões, né, as queimadas na Amazônia que só fizeram crescer nos últimos anos, né, toda essa preocupação com os polos do planeta, né, o Polo Norte e o Polo Sul, né, então, assim, tudo, assim, a gente agora, a natureza, gente, a Thelma Ineco, que é outra amiga também, que também é embaixadora, ela estava falando esses dias que assim, ela conseguiu ver tartaruga na praia, ali na Praia Vermelha, ali na Urca, por aham. exemplo. Inteiro. Teve Então, cavalo marinho, você viu? é, a- Muito a- legal. o meio ambiente ele está recebendo menos poluição, né? Eu não vou dizer que ele está mais despoluído, porque isso é uma questão que leva tempo. Mas assim, ele está recebendo menos poluição atualmente. Então, a natureza ela já se manifesta, ela já retribui de alguma maneira também esse aceno, né? Então, a era de Aquário, assim, agora está na hora da gente se preocupar com o outro, se preocupar com o aquecimento do planeta, porque isso vai afetar as próximas todas as próximas produções de colheita do setor agrícola, né? Então, assim, a gente precisa realmente atentar para essas questões, né? Questões que a gente sempre adia, né? Aquela coisa do dia a dia, Sim.
o corre-corre da vida, mas assim, chegou uma hora que o freio de mão precisa ser puxado. E essa hora já passou. Não, exatamente. A gente vê o pôr do sol mais lindo do que nunca, né? O mar com a cor da água mais turquesa, quer dizer, é isso tudo que está mudando aí. Era o homem destruindo cada vez mais, né? E eu acho que foi um pedido de socorro, de alguma forma, para que a gente possa reajustar essas questões da natureza também, né? Ricardo está falando, vamos plantar árvores. Cristóvão, você acredita que a gente está chegando no finalzinho da nossa live? A gente achou que ia ser um bate-papo rápido, a gente começou a conversar aqui, tanta coisa gostosa, mas a gente ainda tem 10 minutinhos. É maravilhoso conversar com você. Quando o papo é bom, a gente não sente, né? Assim, não é? E a gente começou a falar de trabalho, já veio para a natureza, já veio para o mundo, e é tanta coisa que a gente tem que para falar mesmo e para passar para as pessoas, né? Baia está colocando plantar árvores com a maestria. Não, e tem uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, Vivi, para um comentário muito importante. Adonis Caran, que é um homem que faz parte da história da televisão brasileira, está dizendo aqui que eu sou um grande jornalista e poeta. Sim, eu ia falar ler isso de uma pessoa dessa pessoa, que é o Adonis Caran. O Adonis Caran, Vivi, ele idealizou vários desses festivais de música que aconteceram em várias emissoras de televisão dos anos 60 para cá, né? Festival, por exemplo, da TV Globo, que revelou, por exemplo, nomes como a TT Espíndola, como a Leila Pinheiro, né? Tiveram o dedo do Adonis. Então, assim, receber um elogio de um cara que faz parte da história da televisão brasileira e também da música no Brasil, puxa, posso dizer que eu ganhei meu dia. Ai, que lindo! Você é maravilhoso, beijo. Tá todo mundo aqui Alice Monteiro, que é uma poeta super bacana, super importante, tá aqui, dizendo: foi ótima live. Um beijo para você, Alice. Ai, obrigada, Alice. Eu agradeço mais ainda, porque a gente procura fazer com muito carinho, né? Olha, não sou eu, estão pedindo assim a poesia da saideira. Pode? Vai acabar de pedir também. Então, eu quero ler um poema que eu fiz pro Ricardo. Tomara que eu consiga encontrá-lo aqui. Ai, que lindo. Vou encontrar sim. Já encontrei. Vamos lá, tá vendo? É para ser. Ainda dentro desse contexto da pandemia e do coronavírus, eu vou ler para vocês aqui Meu Medo. Meu medo não é o vírus que pode me tirar o ar. Temo pelo desconhecido, medo maior que o do mar. Meu medo, repito, não é o vírus que pode de tudo me afastar. Meu medo é perder teu sorriso e esse jeito tão seu de me olhar. Meu medo, já disse, não é o vírus, ainda que ele possa me matar. Medo maior é o desvario de um dia não mais te encontrar. E aí você vai terminar a live assim, né? Porque agora assim, falando de amor. Desse jeito, né? Já tô caindo lágrima aqui do meu olho, porque é tão lindo. Porque você então eu consegui. Se eu te emocionei, é porque a poesia ela cumpriu o objetivo dela. Ai, que lindo, Cristóvão. Olha, que Deus abençoe essa união, esse amor tão bonito que você conseguiu passar nessa poesia. Eu aqui. Ai, muito obrigada, viu? Conseguiu mesmo, que eu tô aqui me segurando. Ai, que delícia. Puxa, Vivi, eu tô feliz aqui. Você tá chorando e eu tô feliz. Mas olha, você sabe o que é isso? É o amor que transborda nas suas palavras, no seu jeito de escrever e na sua arte. Então, por isso que você é essa pessoa tão linda por dentro e por fora. É por isso que você é esse artista, esse poeta, esse jornalista, esse escritor tão querido. Cristóvão, eu não tenho assim mais palavras para te agradecer esse momento tão especial, essa troca de energia que a gente acaba tendo fazendo uma live, né? Espero que todos tenham gostado. Tenho certeza, está todo mundo aqui
muito feliz. Se a gente tivesse 2 horas, eu pedir 2 horas para você recitar. Mas daqui a pouquinho o livro vai estar, né? A gente vai falar sobre os livros, né? Quando você E aí eu quero você lá no lançamento, hein? tá, com muito carinho, com muito amor. Se Deus quiser, ele vai ser presencial eu vou me empenhar para que seja assim, até porque tem vários amigos dos quais eu tô saudoso e que seja uma oportunidade para todos nós estarmos juntos novamente. Maravilhoso, Cristóvão. Eu só tenho a te agradecer. Eu conversei com esse Eu é querido que agradeço. jornalista, poeta, artista, embaixador do Rio de Janeiro, Cristóvão de Chevalier, essa pessoa linda. Manda um beijo para o seu esposo. Olha, fala para ele que ele é um sortudo. Somos. Vocês dois, Somos. vocês dois. Somos. Que Deus abençoe essa linda A sorte é minha união. também. Com certeza. Que Deus abençoe essa linda união, que você continue com essa forma de inspirar vocês dois, um fortalecendo o outro, porque nesse momento da vida que a gente mais percebeu, né, durante esse confinamento, é o que vale mais é a gente se amar. Né? Porque roupa a gente ficou 90 dias sem trocar, né? Não precisou de carro, não precisou de nada, precisou de quê? Precisou de amor, precisou de carinho, precisou de palavras. Eu acho que é por isso que esse teu livro saiu tão lindo e tão emocionante. Eu estou assim, já ainda emocionada. E você quer deixar uma última mensagem para a gente poder encerrar essa live linda? Obrigada, Baiaboatê, por mais essa grande oportunidade que eu falei que eu estou nessa pandemia convivendo com pessoas tão incríveis, mesmo virtualmente, Cristóvão, que eu termino assim sempre agradecendo muito. Fico muito feliz. Mas aquela história, né, Vivi, assim, complementando tudo isso que você falou lindamente, você falou, você está tendo a oportunidade de conviver mesmo virtualmente. Eu acho que o importante é a convivência, é o resultado dessa convivência, é a qualidade dessa convivência, né? Porque assim, cada um de nós tem alguma coisa de bacana para mostrar, tem alguma coisa bacana para dizer e alguma coisa que vai ser útil para o outro, né? Então essa troca é importante que ela continue, que ela permaneça, né? Então assim, eu acho que a gente antes até dessa pandemia, né? A gente utilizava, falava muito pelo WhatsApp, trocava muita mensagem, tinha muita tecnologia, muito isso, muito aquilo, mas qual era a qualidade do uso que a gente fazia dessa tecnologia? Qual era a qualidade que a gente fazia do uso dessas ferramentas? E agora a gente está tendo a oportunidade de repensar muita coisa, inclusive a nossa relação com os objetos do nosso entorno, com as pessoas do nosso entorno. Então, assim, eu acho que estamos todos isolados, estamos todos afastados, mas a gente hoje tem uma conexão que a gente valoriza muito mais. Antes da pandemia, a gente achava que estava conectado, mas não estava. Exatamente. Agora a gente sabe que está. Nossa, sabe as palavras. Perfeito, Cristóvão. Não tem mais nem o que dizer. Assim, embaixo. É perfeito. Perfeito, perfeito. Um minutinho para a gente terminar. Só agradecer mais uma vez a você. Um beijo para toda a sua família. Muito obrigada, Wanda Clabin aqui, agradecendo, batendo palmas. Obrigada, Baiaboatê. Um beijo, Vandinha. Um beijo no seu coração, na sua alma, um beijo para sua família, para o seu esposo, um beijo para vocês, parabéns por essa família linda, e em breve estaremos todos juntos para a gente poder Com certeza. dar um abraço bem apertado pessoalmente, depois que se Deus quiser passar. Tá? Foi um grande prazer, tá? Prazer foi meu. A live de hoje dos embaixadores, e um beijo para esse lindo poeta, essa pessoa maravilhosa, encantadora, que é o Cristóvão de Chevalier. Meu amigo, um beijo no seu coração. Estou encerrando. Um beijo para você. Que estão aqui conosco. Tchau para todo mundo. Obrigada. Beijo.